é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalam pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela e não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. As nações se embravecem, os reinos se movem, mas ele levanta a sua voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco, e o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor e as desolações que ele tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, e serei exaltado entre as nações, e serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Glória a Deus. Deixa a sua Bíblia aberta aí, você que abriu. Vamos lá, meus irmãos. Se a gente fosse colocar um título aqui nessa mensagem, poderia ser: parem de lutar, ou aquietai-vos. Nada melhor de um tema desse, num tempo que nós estamos vivendo, dias como esse que estamos vivendo, como os dias atuais. Por isso que a Bíblia é mais atual que o jornal de amanhã. Nada melhor do que nós buscarmos alento a essa palavra que Deus deixou para nós. O Salmo de número 46 é um salmo onde nós vemos em quadros nas nossas casas, escrevemos com uma fotinha no Facebook, né? Mas de fato precisamos saber o contexto está inserido aqui desse salmo. Então vamos lá. Esse salmo foi um salmo que primeiramente inspirou Martinho Lutero a escrever a música Castelo Forte, tendo como base o primeiro verso. E esse salmo foi escrito pelos filhos de Coré ou de Corá, que foi estes que serviram ao templo como sacerdotes ou levitas ao Senhor. E esse salmo, como nós lemos no título dele aí, ó, diz assim: ao diretor de música dos filhos de Coré, segundo Alamote, uma canção, ou para ser cantado de uma forma de soprano. Olha que interessante. Então, esse salmo aqui era um salmo para ser cantado em voz de soprano, que são aquelas vozes agudas em um coral, ou em duetos, ou pessoas que estão aqui fazendo louvor. Nós conseguimos ver a diferença das vozes. Em vozes agudas, essas são soprano. E tem partes da música que é importante, que requer mais do cantor, no caso o aleluia, ou quer destacar alguma parte da letra da música. Era essa a ideia que o salmista aqui estava fazendo. E esse salmo traz um louvor de exultação a Deus pelas suas maravilhas. E nada melhor do que um soprano cantando o salmo de número 46. Porque de fato ele vai expressar de uma forma bem clara para todos ouvir, bem alta, sobre esse louvor que está exultando a Deus e as suas maravilhas. Então, por esse motivo, esse é um salmo para ser entoado, cantado, para destacar as vitórias de Deus. E além de ser entoado nas nossas reuniões de culto. O contexto histórico aqui deste salmo, seja a ocasião aonde foi escrito, por que dele foi escrito.
se dá mais ou menos aqui, quando Deus livra Jerusalém das mãos do Império Assírio, que foi o império depois do Império Babilônico, no tempo do rei Ezequias. E essa história está lá retratada em 2 Reis, capítulo 18. Depois nós vamos ver em 2 Crônicas, capítulo 32. E vai de uma forma mais clara em Isaías, capítulo 36 e 37. E é bastante proveitoso nós lermos essas histórias. Não vou ler todas aqui porque não dá tempo. Mas antes de nós lermos e estudarmos esse salmo, é preciso entendermos o contexto aqui. E os pronomes aqui do Salmo 46, que se encontram no plural nós ou nosso, de modo que se trata de um cântico para o encorajamento e adoração da comunidade. E a ênfase desse salmo é sobre a presença de Deus com o seu povo. É sobre como faz a diferença confiar nele durante as transformações e dificuldades da nossa vida. E esse salmo, como lembrar, né, tem 3 estrofes. Por que 3 estrofes? Lembrando que salmos não tem capítulo, salmos é feito em cânticos, feito em orações. Então canções não tem versículos e nem capítulos, mas sim versos e estrofes. Então essa música aqui é composto por 3 estrofes. E importante nós lembrarmos que temos versos e estrofes aqui, que sempre vai ressoar o tema deste texto aqui que nós lemos. Deus aparecendo como nosso refúgio, aparece no verso 1, no verso 7 e no verso 11. E este é o ponto central do salmo que nos apresenta aqui, que sempre no período de calamidades temos e podemos nos chegar a Deus, sendo a Ele como nosso refúgio. Não sabemos ao certo quando esse salmo foi elaborado, mas como eu disse acima, podemos dizer que foi quando Deus livrou Jerusalém, que estava cercada dos seus inimigos, o Império Assírio, e sem eles irem à guerra, sem eles se prepararem à guerra, sem eles irem lutar, Deus livrou a eles e deu a vitórias para ele, somente pelo seu poder. E nós olhamos essa história no Antigo Testamento, também descrita nos Reis, do Crônicas e Isaías, aonde Deus, essa história que eu acabei de dizer, aonde Deus, Jerusalém estava cercada por 185 mil soldados da Síria, aonde se entrasse para dentro de Israel, ia acabar com tudo. E Ezequias, que era o rei, chegou diante do templo do Senhor, foi falar para Deus que eles estavam ali, que eles não iriam conseguir. Deus mandou Ezequias descansar, e quando foi na noite, Deus envia um anjo da morte, podemos dizer assim. E no romper da manhã, Deus acabou com 185 mil soldados. Morreram todos eles de mal súbito. Aonde Israel não fez nada. Israel não moveu uma palha, Israel não moveu um dedo. E depois Deus manda o rei da Síria, o rei Senaqueribe, voltar para sua casa. Isaías 37, 36 diz assim: então o anjo do Senhor saiu e matou 185 mil homens no arraial dos assírios. De manhã, quando os restantes se levantaram, lá estavam todos aqueles cadáveres. Glória a Deus por isso, né, irmãos? Isso se chama cuidado de Deus pelos seus, sem eles fazerem nada. Outro exemplo também que deixa maravilhado com Deus é que temos os soldados amonitas e os moabitas, que vão também contra Israel novamente, e nessa época já era o rei Josafá. Nós conhecemos essa história lá em 2 Crônicas capítulo 20.
E vimos que como eles vinham contra Israel, Israel também não teve que lutar. Josafá chega para Deus, para conversar com Deus. Deus usa o profeta Isaías e fala: Isaías, a peleja não é vossa, essa peleja é minha. Por essa peleja vocês não terão que pelejar. Aleluia. Então foi numa dessas ocasiões aqui, mais precisa, de Ezequias ou de Josafá, em que os filhos de Coré, os filhos de Corá, escreve este salmo de agradecimento ao Senhor, escreve este salmo de gratidão ao Senhor pelo que Ele fizera pelos seus. E este salmo então serve para nós, para ser cantado pelo povo de Deus, sempre que este povo de Deus ser cercado, para que se lembre do livramento de Deus, que vence o inimigo do seu povo e lhe dá a vitória. Glória a Deus por isso. Irmãos, para já aplicarmos aqui, é como nós nos encontramos nesses dias, amedrontados, talvez preocupados diante do que vem acontecendo no nosso estado, no nosso Belo Horizonte, nossos bairros. Temos visto uma ascendência na questão do Covid, temos a crise financeira instaurada na nossa sociedade. Estamos diante de muitos inimigos. Às vezes nós olhamos para os nossos governantes, vemos eles talvez como nossos inimigos. Estamos diante de dias incertos e inimigos poderosos do que nós. E com este salmo eu aprendo uma coisa que eu deixo para nós aqui nessa noite, que é hora de nós lembrarmos de Deus e lembrarmos desse salmo, que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Glória a Deus. Então, com isso, para a gente entrar aqui, para expor de acordo esse texto, esse salmo então ele tem 3 partes, e nós podemos perguntar para ele, o que ele significa para nós então? O salmista então começa dizendo: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. O salmista aqui ele tem comparado Deus como fortalezas, ou fortalezas essas que eram bem guardadas por exércitos, bem preparados militarmente, praticamente impossível de serem conquistadas ou invadidas. Fortalezas essas que serviam de refúgio para aqueles que fugiam das guerras. Significava aqui um abrigo, uma rocha de refúgio, uma torre alta de uma fortaleza. Fortalezas que serviam para pessoas que estavam em meio a guerras e procuravam se refugiar, se esconder nela. Como Jerusalém, que era uma cidade bem murada, fechada e quase impossível de entrar. Então, Deus sendo o socorro bem presente, este socorro bem presente em todas as épocas, especialmente em épocas de tribulação. Então é por isso que o salmista vê Deus como essa fortaleza, como esse lugar de refúgio, aonde ele pode se esconder, porque ele olha para Deus, ele olha para essa fortaleza, comparando a Deus, e ele vê Deus como esse refúgio confiável, um refúgio confiável para o seu povo. Quando tudo ao redor parece que está desmoronando, ele olha para aquela fortaleza e vê que Deus é comparado a este lugar de refúgio, é onde nele eu posso me esconder, é este socorro bem presente mediante as tribulações. Mas Deus, para deixar bem claro aqui, Ele não nos protege a fim de nos mimar, antes obriga-nos a fim de nos fortalecer, para que voltemos à vida com nossas responsabilidades e perigos novamente. Nesses tempos, estamos
buscando a Deus sendo este lugar de refúgio, onde estamos com medo, onde estamos preocupados, e nos refugiamos a Deus em oração, falando com Ele, vemos Deus como essa fortaleza, como esse socorro. Mas vai chegar o tempo em que Deus quer que você volte de novo a caminhar, a exercer novamente as suas funções de cristão, mas também dentro da sociedade como um cristão verdadeiro, sem ter medo de A ou B, mas se preocupando em viver uma vida digna diante dele. Então, o ponto aqui do primeiro verso é que sempre podemos encontrar em Deus como nosso refúgio nesses tempos de tribulação, nesses tempos de crise, é onde nós devemos chegar a Ele. Diferente do povo de Israel, porque em tempos de crise os líderes de Israel demonstravam ser propensos a buscar ajuda em Deus. Não, eles primeiro buscavam ajuda no Egito, quando na verdade deveriam buscar ajuda primariamente em Deus e crer nele, sendo ele o quê? Um socorro bem presente, este que não pode operar em nosso favor, a menos que confiamos nele. Deus só irá fazer se de fato confiarmos nele. Deus só irá fazer se de fato nós depositarmos nele a nossa confiança, o nosso crer nele. Isso é importante. Quando nós fazemos dele o quê? O nosso refúgio e o nossa fortaleza, o nosso lugar onde nós podemos refugiar. E o interessante que eu falei que esse salmo tem 3 estrofes, e do versículo 1 ao 3 ele apresenta quem Deus é. Isso é maravilhoso. Então, quando nós olhamos aqui para o primeiro verso, verso 1, ele apresenta Deus como refúgio e fortaleza. Aí no verso 2, nós vemos: pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem, e ainda que as águas se rugem e perturbem ainda para os montes, e ainda que os montes se abalam pela sua braveza. Ainda que essa verdade é verdade que pode acontecer coisas piores. O salmista está dizendo assim para nós assim: é se acontecer, mas ainda que aconteça, Deus é o meu refúgio e fortaleza. Ainda que eu tenha que passar, Deus é o refúgio e a minha fortaleza. É isso que ele está nos ensinando. É esta verdade que pode acontecer coisas piores. Aí ele começa a dizer: ainda que, mesmo se terremotos venham, maremotos venham, ainda que mares rujam, mesmo que os montes se abalem, ele está dizendo, vai acontecer, ou se acontecer, o Senhor será meu lugar de refúgio. Quando os exércitos assírios cercaram Jerusalém, e Isaías disse dessa forma em 2 Reis capítulo 19, ele disse assim para o povo: não temas por causa das palavras que ouviste. A terra ela pode mudar, as montanhas podem ser arremessadas violentamente no mar, podem vir terremotos e maremotos, mas todas as coisas estão sob o controle do nosso Senhor e soberano Deus. Aleluia por isso. Mesmo que isso tudo aconteça, irmãos, mesmo que tudo ao nosso redor nesse mundo pareça estar caindo, desmoronando, parece que tudo vai ruir ao nosso lado, entenda, ele está dizendo, mesmo que essas coisas aconteçam, a minha confiança, eu estou no lugar de refúgio, na minha fortaleza, que é o meu Deus. Aleluia por isso. Aí ele diz no verso 3, que ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, pode simbolizar aqui as inquietações das nações, mencionadas no verso 6, que nós vamos falar, mas também trata aqui as circunstâncias que podem se alterar mediante isso. Mas entenda, a aliança de Deus com o seu povo nunca mudará. Ainda que viesse algo pior, Ele será o meu refúgio. E nós podemos lembrar aqui das palavras de Jesus, que disse que se ainda acontecesse, olha Lucas 21, 25. Haverá sinais
no sol, na lua e nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações e perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Parece que é o mesmo contexto aqui de calamidades, de situações adversas, mas só que Deus está nos mostrando para nós, vai acontecer, mas em meio a essas tribulações, e tribulações aqui nesse texto, se refere a lugares apertados, aonde parece estar encurralados num canto, incapazes de sair dessa situação. Parece comigo e com você nesse tempo que estamos vivendo, parece que nunca mais nós vamos sair dessa situação. Nós olhamos para as outras nações como Estados Unidos, que já estão saindo dessa situação, e quando nós olhamos para a situação do Brasil, parece que nós não vamos sair disso, e que cada dia que passa, parece que notícias piores vêm acontecendo. Parece esse tempo de tribulação, parece que estamos encurralados num canto incapaz de sair dessa situação. Mas entenda uma coisa nessa noite, de acordo com esses 3 versos aqui, que nós podemos buscar refúgio no nosso Deus. O medo é normal no coração do crente, é normal, mas na medida em que o crente busca conhecer de fato quem é o seu Deus, a atitude desse crente vai encontrar calma e refúgio para a sua alma. Por quê? Pois Deus é o nosso castelo forte. Aleluia por isso. É por isso que o verso 1 até o 3, essa primeira estrofe vai apresentar quem Deus é para nós. Ele é este castelo forte, Ele é esse refúgio e fortaleza. Do verso 4 até o verso 7, nós vamos apresentar e ver Deus aqui e mostrar onde Deus mora. Olha que lindo. E o que isso representa para nós? Ele começa: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo, e Deus está no meio dela e não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. O Altíssimo significa que Deus é sublime e está acima da sua criação, e muito superior a outros deuses e de todos os deuses cuja nossa imaginação cria. E apesar dele ser altíssimo, ele ainda mora na cidade de Deus. Olha que lindo, a sua cidade, e ele está no meio dela. Se refere aqui, dentro do contexto bíblico, que é Jerusalém, o santuário das moradas do Altíssimo, mostrando o que para nós? Que Deus queria morar entre nós. Embora a cidade de Jerusalém não apareça claramente ao nosso texto aqui, e nós temos que ter certeza aqui, de acordo com os contextos bíblicos, que de fato é sim Jerusalém, porque é a única cidade chamada na Bíblia de cidade de Deus. Então, por quê? Porque em Jerusalém é onde havia templos, onde havia os sacrifícios, aonde o próprio Deus havia escolhido para a sua presença ser conhecida. Desde Davi, quando Davi assume o seu reinado, Davi quer transportar a arca da aliança aonde? Para Jerusalém. Depois que Davi derrota Golias, ele leva a cabeça de Golias para onde? Para Jerusalém. Assim nós vamos acompanhar todo o decorrer da história bíblica, até chegar no Novo Testamento. Vamos ver Jesus chegando, e aonde Jesus se apresenta e foi expulso dali, não foi bem recebido? Jerusalém. Novamente nós vamos ver isso, quando Jesus termina o seu ministério terreno, ele diz para os discípulos ir para onde? Para Jerusalém, ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Então Jerusalém, a vontade de Deus é essa, que Jerusalém seria a capital ali de Israel. E quando nós buscamos a raiz da palavra Jerusalém, significa a habitação da paz. Esse é um contexto. Então Jerusalém, sem dúvida, era uma cidade santa, separada por Deus. Então Jerusalém é como se Deus estivesse dizendo: é a minha casa. Jerusalém é a minha casa. Então ele diz que o santuário das moradas, Deus está no meio dela e não será abalado. Aí olha que interessante,
há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Jerusalém, então diga, como é que pode ser Jerusalém se Jerusalém não tinha rios perto? Isso aqui é maravilhoso quando você aprende o texto. Jerusalém não tinha rios perto dela, mas no tempo do rei Acás, em Isaías capítulo 8, do 1 ao 10, nós vamos ver Isaías aqui comparando a invasão do Império Assírio a um rio transbordante. E ele faz questão de lembrar o povo de Deus que o seu Deus era como um rio tranquilo que lhe traria a paz. E o povo de Deus sempre dependeu de recursos espirituais, mas recônditos que vêm somente de Deus. E sempre que Israel buscava a ajuda de uma nação pagã, ele acabava numa situação difícil. Talvez nós estamos esperando resultados de governantes, estamos preocupados no que eles vão fazer, situações nós esperamos nele, mas está errado. Nós como cristãos não podemos esperar nada de bom deles, temos que esperar da parte de Deus, porque é Ele que governa sobre nós, é Ele que cumpre em nós o seu querer e o seu efetuar. Então nós temos que esperar dele, senão frustraremos como Israel. Então, o salmista aqui tem em mente quando ele diz assim: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Lembra, Jerusalém não tinha água, então que cidade é essa? Que correntes de água alegra essa cidade de Deus? Olha que lindo que ele faz. O salmista aqui tem em mente o que é outra Jerusalém. Só que essa Jerusalém que eu acabei de falar não tinha rios. Só que ele fala aqui que os rios cortam essa cidade. E o salmista aqui está dizendo o quê? Que segundo os estudiosos dizem que os filhos de Corá, quando eles escrevem esse salmo, ele está fazendo aqui uma combinação com o jardim do Éden, que tinha lá 3 rios: Rio Eufrates, eu vou lembrar de acordo aqui, mas está lá no capítulo 2, versículo 10, olha aqui que interessante. Diz: saiu um rio do Éden para regar o jardim, dali se dividia e se tornava em 4 braços. O nome do primeiro é Pison, este que rodeia toda a terra de Ávila, onde há ouro. O nome do segundo rio é Gion, e do terceiro é o rio Tigre, que fica no oriente da Síria. Então, e o quarto é o rio Eufrates. Então, só que ele faz questão de dizer, olha que lindo, que saiu um rio do Éden para regar o jardim. Que jardim? O jardim de Deus, o jardim onde Deus plantou para ele caminhar, conversar com Adão na viração do dia. Então, era para nos mostrar, então, primeiro de fato aqui, que era a sua moradia era aqui. Então é nessa fusão que vamos ver aqui, que é para nos mostrar que Deus sempre quis habitar no nosso meio, no meio do seu povo, desde o Éden até o dia que este salmo aqui foi escrito. E eu creio que até nos dias de hoje, aonde ele habita dentro de nós. E é esse rio que corre dele, e só pode ser o rio da graça, do seu favor, da sua misericórdia. É o rio que enche os nossos corações de esperança nele e de confiança nas tribulações, mediante as tribulações desta vida. E quais as consequências disso? O texto responde para nós: Deus está no meio dela, Deus está no meio do seu povo e não será abalada, certamente porque Deus está com o seu povo. Só que Jerusalém, só para a gente entender, foi sim abalada. Em que sentido? No império do Nabucodonosor, em 586 a.C., onde ele levou cativeiro o reino do norte e o reino do sul, e depois foi invadida pelos romanos no ano 70 depois de Cristo. Mas o que ele está dizendo aqui para nós? Que Deus está no meio dela. Mas o povo, ele está dizendo, Deus estando no meio dela, o povo permanece de pé. O povo continuou sobrevivendo a todos esses tipos de ameaças e perigos. Por quê? Porque esta cidade, esse povo era alimentada pelo rio que alegra a cidade de Deus. O
pode sim ser abalada, o contexto onde estamos inseridos, mas nós que somos povo dele, permaneceremos. Aí sim, estes jamais será abalada. E ele continua dizendo, além de não ser abalada, Deus ajudará ao romper da manhã. Está dizendo que ele estará com o seu povo, desde quando amanhecer, eu estarei com vocês. E depois ele diz que destruiria os seus inimigos. Olha que linda essa parte, que diz, as nações se embravecem. Quando as nações se embravecem, os reinos se movem. Só que ele quem Deus, levanta a sua voz e a terra se derrete. Olha aí, a terra, ele levanta a sua voz e a terra se dissolve. No máximo, as vozes das nações podem balançar reinos, mas somente a voz de Deus pode dissolver a terra. Olha que lindo, irmãos. É com uma palavra ele pode matar 185 mil assírios. Com uma palavra ele pode dissipar esse vírus daqui, ele pode. Com uma palavra ele pode tirar todos os enfermos dos hospitais, ele pode fazer. Então nós temos que entender o quê? Que Deus, ele está no controle de todas as coisas, ele faz quando ele quer, quando ele quiser e da forma que ele quiser. O segredo nosso com esse texto é confiarmos em quem ele é e que ele mora dentro de nós. E nós vemos esse contraste aqui. Aí ele termina o verso 7. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele é o Senhor dos exércitos, tanto do céu quanto da terra. Ele é Senhor dos exércitos das estrelas. Ele tem comando sobre as estrelas. Ele tem comando sobre os animais da terra. Tudo que onde você pensar sobre exército, ele é o comandante. Ele está dizendo, e o salmista está dizendo, tudo está debaixo da sua ordem. E esse Senhor dos exércitos, ele está conosco. Isso é maravilhoso. E ele continua dizendo, e o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aqui traz um aspecto da aliança de Deus com Jacó, com os patriarcas, que tipifica para nós a aliança que Deus fez para conosco através da pessoa de Jesus. Essa aliança que promete guardar o seu povo, sendo ele o Deus da aliança, que cumpre essa aliança a preço, a custo de sangue. Então o salmista escolhe de propósito os nomes de Deus aqui, dizendo, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, ainda que, mesmo que aconteça, mesmo que venha coisas piores, se vier, mesmo vindo, o Deus de Jacó continua sendo o nosso refúgio. O Deus da aliança, o mesmo Deus que foi com Abraão, com Isaac, com Jacó, é o mesmo Deus que permanece e continuará firme na sua aliança para com a sua igreja. Amém? E vamos entrar nos últimos versos aqui para terminarmos. Que é do verso 8 até o verso 11. Nós falamos então que a primeira estrofe é sobre quem Deus é. Da segunda estrofe, do verso 3 até o verso 7, fala sobre onde Deus mora. E agora do verso 8 até o verso 11 é o que Deus fez. Essa cena então nos mostra o quê? Mostra os campos ao redor agora de Jerusalém, aonde nós vimos essa guerra, aonde é o contexto desse salmo que foi escrito, aonde os soldados assírios estão todos mortos, suas armas e equipamentos estão espalhados e quebrados. Não havia ocorrido batalha alguma, mas o anjo do Senhor deixou seus vestígios, a fim de estimular a fé do povo de Deus. E o que depois dessa guerra, o que o salmista está fazendo aqui agora? O salmista agora convida, é como se os filhos de Corá viessem para dentro do templo, ou viessem para onde tinha feito essa guerra, e ele diz, vinde, verso 8, vinde aqui, vem cá, corre aqui, contemplai
as obras que o Senhor fez e as desolações que Ele tem feito na terra. Olha aí. O salmista está convidando agora o povo de Deus a vir contemplar as obras do Senhor. Venham ver o que Deus tem feito. Essa expressão sinaliza de fato o que eles queriam em mente. E o que eles queriam é que o povo visse as obras do Senhor. Que obras? Os vestígios e as desolações que Ele tem feito sobre os seus inimigos. Não está se referindo às obras constantes que Ele faz, mas às obras que Ele fez, que foi a base desse salmo. O Senhor, aonde o Senhor derrotou e desarmou seus inimigos e destruiu suas armas, de modo que não podiam mais atacar. É onde a guerra, é onde mostra, vem ver. As guerras se findaram, verso 9. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Vem para vocês verem. Ele derrotou, Ele desarmou seus inimigos, destruiu as suas armas. Não tem como eles atacar. Vem ver, Ele findou a guerra, Ele acabou com a guerra. Vem cá para vocês verem. Olha para vocês verem, Ele queimou os carros, despedaçou o arco, cortou a lança. Olha isso que Deus está fazendo. Contemplem isso. É o que o salmista está dizendo. Ele destruiu com tudo o armamento, os inimigos que vieram contra nós. Aleluia, irmãos, por isso. Olha o que Deus fez. Nós temos que nos admirar e louvar a Deus por isso. Vem ver. É tempo de nós vermos. Nós podemos sim contemplar as obras de Deus ainda nos dias de hoje. Mediante ao coronavírus, nós passamos a ver só catástrofes. Mas o que Deus está fazendo, mediante a isso tudo, o que Ele está fazendo. Agora o verso 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sabe o que ele está dizendo aqui? Ele está quase concluindo o salmo. Mas sabe o que Deus... Porque é como se o salmista agora calasse e agora Deus falasse. É como se nós estamos preocupados, atemorizados, e Deus está agora dizendo para nós: dá para ficar um pouquinho caladinho agora? É Deus dizendo: aquieta. Saber que eu sou Deus. É Ele dizendo: está vendo isso tudo? Que acabou o salmista dizer: está vendo isso tudo? Sou eu que faço tudo. Essas assolações sou eu que ponho, é eu que coloco, é eu que coloco o fim das guerras, sou eu que destruo os elementos e os instrumentos de guerra que vêm contra ti. A guerra, Ele está dizendo, a guerra não é tua, aquieta-te e saiba que eu sou Deus. É como Deus disse para Josafá, através de Isaías: a peleja não é sua, é minha, diz o Senhor dos Exércitos. Então, o que Ele está dizendo aqui para nós nessa noite é: aquieta o seu coração, para de lutar, pensando que a vitória vai vir de vocês. Ele está dizendo: eu sou o Deus Altíssimo, eu sou o Deus Todo-Poderoso, eu sou o Senhor dos Exércitos, eu sou o Deus de Jacó, eu sou o Deus da aliança que tem com vocês, eu estou acima de todas as nações, eu tenho controle sobre todas as coisas. Aleluia. É isso que Ele está dizendo para nós, nesse tempo que estamos vivendo. Fica quieta, aquieta-te, para de lutar. A vitória não vai vir de nós, não vai vir na força do nosso braço. A vitória vai vir dEle. Se é Ele que faz tudo isso, é Ele que vai parar tudo isso. E nós como igreja só temos que confiar na força do seu poder. E Ele é o nosso Deus. Nós somos povo da sua aliança. Aleluia. Entenda uma coisa então, literalmente é Deus dizendo para nós: não mexam em nada. Para de fazer o que você está fazendo e descansa em mim. Sabe por quê? Porque nós gostamos de mexer em tudo e de dirigir da nossa maneira,
as circunstâncias da nossa vida, mas é Deus. Enquanto nós não passarmos de servos dele, nós somos somente servos. Então o papel nosso somente é descansar e parar de mexer, parar de lutar. Aleluia por isso. 2 Reis 19:19 diz que: agora, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que só tu, ó Senhor, és Deus. O Senhor chama a si mesmo de o Deus de Jacó. E lembramos como Jacó se meteu em apuros em várias previsões, por tentar intervir nas circunstâncias e fazer o papel de Deus. E há um momento certo para obedecer a Deus e agir, mas até que chegue essa hora, devemos deixar Deus trabalhar. Quando o homem trabalha, ele trabalha, mas quando o homem ora, Deus está trabalhando. Esse é o segredo. Se nós nos dedicarmos a crer em suas promessas, estaremos ocupados demais para interferir naquilo que Deus está fazendo. Então eu uso uma frase de Lutero: deixa Deus ser Deus, e pronto, acabou. Deus permite que entramos em aperto, irmãos, para que a nossa fé cresça e Ele seja exaltado através disso. E eu vou concluir aqui. No Antigo Testamento, nós vamos ver Deus como habitando na sua cidade. E no Novo Testamento vemos Deus habitando no meio da sua igreja, aonde essa cidade era cortada por um rio, simbolizada por essa cidade como paraíso ou Jerusalém. E no Novo Testamento é a igreja composta por homens e mulheres espirituais, aonde Deus habita mediante Jesus Cristo através do seu Espírito. Segunda coisa é que Deus tem uma aliança com o seu povo, e a igreja cristã é a sucessora dessa aliança. Nessa aliança, nós somos descendente espiritual de Abraão. Ainda que Deus, sendo nosso Deus, mediante flagelos, calamidade, Ele nos protegerá do mal. É só nós lembrarmos de quem Ele é o nosso castelo forte. É só nós lembrarmos de onde Ele mora no meio do seu povo, e anda no meio do seu povo. E é só lembrarmos o que Ele fez: colocou fim às guerras. E se Ele trouxe o início disso tudo que estamos vivendo, Ele também trará fim a todas essas coisas que estamos vendo. Então não temas, irmãos, aquieta e reconheça que Ele é Deus, e lembre das suas histórias, das obras dele na história, principalmente das obras redentoras, da encarnação do seu Filho Jesus, da sua morte na cruz, da sua vitória sobre o pecado e da sua ressurreição. E essas calamidades que Deus envia, eu vou repetir, essas calamidades que Deus envia sobre a terra, sobre o mundo, como o coronavírus, como o Covid-19, seja o que for, é um aviso de Deus. Vou repetir, é um aviso de Deus para que nós nos arrependemos, para logo encontrarmos com Ele. O Deus Altíssimo, que é segurança do seu povo, o Deus que faz derreter a terra somente com a sua voz. E para que nós olhamos para o que está acontecendo, é que Deus está nos avisando. E Deus está, é como se Deus estivesse dizendo: vem, vinde. Eu estou dizendo para você hoje como salmista: ei, vinde e contemplai as desolações, o que Deus tem feito sobre a terra. Deus está nos avisando para eu e você vermos e contemplarmos o que Ele está fazendo na terra. E prepara-te então para encontrar com o seu Deus.
E o bom desse salmo aqui, que nesse meio nós podemos nos arrepender dos nossos pecados, nós podemos se arrepender e parar de confrontar a Deus com a nossa vida de pecados. Então nessa noite, irmãos, que você ouça essa palavra como uma palavra de encorajamento para você não desistir, para você não parar, mas também para ser um despertamento para o seu coração. Amém? Feche os seus olhos aí na sua casa. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Deus, é tempo de nós pararmos de lutar. É tempo de nós nos aquietarmos e descansar em Ti, e confiarmos em Ti, em quem o Senhor é, aonde o Senhor mora e que o Senhor já fez. Pai, o segredo nosso é confiar em Ti, Deus. Que nós venhamos olhar e buscar em Ti, refugiar no Senhor, esse lugar forte, esse lugar que é o nosso castelo forte, de fortaleza, de refúgio, onde nós podemos descansar, Deus. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, a Tua igreja que está do outro lado ali nas suas casas, com suas famílias, Pai, que o Senhor vai de encontro a cada um deles agora, em nome de Jesus. Conforta o coração deles, traz paz aos corações deles, ó Deus. A esperança deles venha ser o Senhor, que o refúgio venha ser o Senhor, não em homens nem em mulheres governantes, mas que venha ser o Senhor, Deus, o nosso refúgio, a nossa fortaleza, Deus. Em nome de Jesus, que o Senhor guarde o coração da Tua igreja, que eles permaneçam firmes, em nome de Jesus. Glória a Deus. Ouça esse hino aí na sua casa. Os meninos vão estar soltando aqui. Chama Castelo Forte, que Martinho Lutero escreveu.